Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Oi, gente, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bora comigo fazer mais um Band Mulher? Hoje o assunto tá para todo mundo, então já chama aí sua filha, seu marido, sua mãe, quem tiver aí na sua casa para assistir junto o Band Mulher, porque a gente vai falar de um assunto muito importante: saúde mental, isso mesmo. Janeiro Branco, e a gente vai falar dos benefícios de se ter uma boa saúde mental para viver a vida com mais leveza, né, gente? A gente vai falar também sobre os incidentes que aconteceram em Brasília, mas uma abordagem assim, gente, olha, o que aconteceu lá, quais as implicações disso para a vida de todo mundo que está envolvido, inclusive a nossa, né? Quer participar do meu programa, me ajudar a fazer esse programa cada dia melhor e ajudar a fazer com que essa voz chegue até mais pessoas? Mande o endereço do nosso canal do YouTube, esse que aparece aí no seu vídeo, para toda a sua rede de relacionamento. E para participar, você já sabe, manda sua mensagem para o meu Band Zap Mulher. Eu quero começar o programa de hoje fazendo assim, um convite para uma reflexão. Assim, preste atenção em você, nas suas reações. Observe se você é uma pessoa, por exemplo, ansiosa, se sente talvez desânimo, se tem alterações no humor, problemas com sono, sabe? Se dorme mal ou tem insônia. E se a resposta for sim, é possível que, pelo menos para um desses sintomas, é possível que está na hora de você permitir-se dar uma olhada para a sua saúde mental. Janeiro é o mês da campanha Janeiro Branco, que pede, que chama a gente para olhar para a nossa saúde mental, né? Cujo tema é A Vida Pede Equilíbrio. E esse é um desafio. É ou não é? Eu ainda vou gravar seu nome até o final do programa. Alfredo Demetrio. Acertei! Isso. Muito bem. O meu é fácil, né, gente? Gravar o meu nome, Veridiana. A gente já começa a entrar em contato com os profissionais, já falando meu nome. Na hora de receber o profissional aqui, eu recebo todo mundo de mão dada, que é para todo mundo se sentir acolhido, viu, Alfredo Demetrio? Bem-vindo, bem-vindo. Obrigada por ter vindo aqui me ajudar a falar, a tratar de um assunto que precisa cada dia mais ser tratado, né? Afinal de contas, a nossa saúde mental vai, assim, alinhar toda a nossa saúde integral. A forma como a gente vive passa pela nossa saúde mental. Tô certa? Tá sim, Veridiana. Começando assim, é muito importante afirmar isso e dizer que a saúde mental faz parte desse todo que nós somos, né? Então, é influenciada e influencia todas as outras esferas da nossa vida. Então, e a saúde mental, eu acho bom partir do princípio daquela saúde mental normal, para depois a gente falar do desequilíbrio, né? Porque o Janeiro Branco está falando de equilíbrio, né? Então, a gente tem normalmente o bom sono, as boas relações, né? A cognição, que é o aprender, o se interessar pelas coisas, os relacionamentos, tudo isso faz parte de uma normalidade, né? de uma saúde mental equilibrada. Sabe, Alfredo, assim, o fato de a gente viver atropelado pela nossa vida, viver atropelado pela vida, né? Então é de estar no cotidiano, na nossa rotina, assim, né? Eu tenho uma expressão que eu gosto de dizer que é chamar roda do hamster. Que é, sabe, aquele, né, gente, da rodinha que o ratinho fica ali. A maioria de nós negligencia muito a nossa saúde mental, né? A gente preocupa com outras coisas do nosso corpo, inclusive, mas negligenciamos a nossa saúde mental. E esse é o propósito, né, do Janeiro Branco. Mostrar, dar atenção para a saúde mental. Uma vez eu conversei com um colega seu e ele usou a seguinte expressão, sabe, Veri? A gente está acostumado a olhar para
um problema no nosso raio-x do osso ou um problema do nosso teste de sangue, né? Do exame de sangue. Então, tem alguma alteração, a gente está vendo aquilo. Mas para a saúde mental, a gente não costuma olhar. E quando a gente olha, às vezes, a gente já está num lugar difícil. É verdade, Viridiana. Essa situação, esses marcadores que a clínica nos permite observar, na saúde mental é preciso a comunicação, a relação que o profissional estabelece com o seu cliente. Então, é nessa conversa que ele vai detectar se tem ali desequilíbrio. E o que é desequilíbrio, né? Janeiro Branco é equilíbrio, a gente quer que trazer isso para o equilíbrio. Quando você fala da roda do hamster, que a gente entra numa roda viva e tem muito de desequilíbrio nisso, porque se você fica só ali, você não consegue enxergar, né? Você não consegue enxergar de forma adequada. Então, aí você entra no desequilíbrio. Isso é uma das questões do estresse do cotidiano. E o estresse exagerado pode levar tanto à exaustão como ao burnout, que é muito famoso, que está muito em voga. E isso pode estimular o surgimento, para quem é vulnerável, a outros problemas mentais, como distúrbios de ansiedade, depressões e tudo mais. Me perdi? Não. Não, é isso mesmo. Eu pedi para os meninos colocarem ali a logo do Janeiro Branco, que é tão bonitinho, né? Que todo mês tem ali a sua logo. Eu pedi para os meninos colocarem no vídeo para a gente ver. O pessoal de casa também ficar familiarizado. Eu andei dando uma olhada, olha, esse lacinho, né? Sim. O Janeiro Branco foi instituído há 10 anos, está contando agora, né? E daqui um ano faz 10 anos. E a ideia é exatamente despertar essa consciência nas pessoas para a necessidade de olhar para isso? Sim. É colocar um foco nessa necessidade que todos nós temos de equilíbrio, de estar bem. E a saúde mental, ela realmente, ela é um pouco negligenciada, até por falta de conhecimento, de saberes, né? Sem contar os tabus, e isso faz, sim. E aí, quando a gente tem falta de conhecimento, aí surgem os estigmas, os tabus, os preconceitos, vem daí, né? De não saber. Então, a gente tem que ampliar a comunicação a respeito do tema, para que as pessoas que têm algum problema saibam o que fazer. E eu acho que o Janeiro Branco, ele vem cumprindo essa agenda de ampliar o conhecimento sobre essas questões, né? E permitindo que as pessoas olhem para si. Quando você abriu o programa, você falou, olha, se você tem algum problema, então esse programa é para você, né? Um problema de insônia, um problema de ansiedade, simples. Que a gente ainda não dá atenção para isso. Mas esse simples, às vezes até mais complexo, a pessoa ainda não procurou. Ou procurou coisas que não ajudaram o suficiente, né? Desculpa. Porque quando a pessoa precisa, ela precisa. A ideia eu não sei, eu acho que eu entendi direito, a ideia como a gente não está habituado a olhar para isso, a gente precisa sair da roda do hamster para observar como é que está sendo a minha forma de lidar com as coisas. Então, o convite você está dormindo bem? Porque se você não está dormindo bem, o que está te tirando o sono? O que está te tirando o sono, às vezes é um problema, é um desafio na sua vida que você não está conseguindo passar por ele. E por que não? E aí que a gente começa a avaliar e a pensar. E se a gente não está dando conta daquilo que tira o sono, está na hora de de pedir ajuda. Exato. Você traz um sintoma, Isso. né? Esse sintoma pode ser pontual. Então, eu posso não estar dormindo bem hoje porque eu estou preocupado, porque amanhã eu vou fazer uma prova, amanhã eu vou ter uma reunião de trabalho muito importante para mim, né?
Então, isso pode ser pontual, mas pode ser um sintoma muito importante, porque o sono, ele ajuda neste equilíbrio, todo este equilíbrio da saúde mental. E isso é muito significativo, mas o sono é um sinal, é um indicativo. Mas a gente tem outros. Por exemplo, o próprio fato de você entrar na roda do hamster, nessa roda viva, nessa roda que não para, e permitir isso é um sinal também. Então, quando a gente fala de equilíbrio, complexo, a gente tem que ampliar todas essas questões e ver, por exemplo, a gente fala, é muito importante para a manutenção da saúde a gente se alimentar bem. E isso também é uma questão. É importante eu fazer atividade física, né? Então, eu tenho a atividade física, que é equilíbrio, que me ajuda na minha saúde mental, e eu tenho a alimentação adequada, que me ajuda na saúde mental. Agora, eu posso ter um problema de alimentação, eu posso ter uma anorexia, eu posso ter uma compulsão alimentar, eu posso ser um vigoréxico, né? Aquele que fica com uma imagem fixada de super-homem e tudo, e que não consegue fazer outra coisa. Então, tudo que sai desse equilíbrio pode significar alguma coisa na saúde mental. Prejudica a sua saúde mental. Porque a vida é muito misturada na saúde mental. Então, a saúde mental, difícil, né? A saúde mental em equilíbrio, ela flui. Você não sofre. Agora, quando entra o desequilíbrio, que seriam as patologias, a pessoa entra em sofrimento e aí ela precisa procurar ajuda, que pode ser um trabalho psicológico, que é o psicólogo, o psicoterapeuta, que pode ser médico ou outras abordagens, ou médico. O médico medica, ele vai agir usando medicamentos para trazer aquela pessoa que está em sofrimento quando ela precisa. Quando ela precisa. Ô, Fê Demétrio, me fala uma coisa assim, o que vocês mais trabalham na divulgação do Janeiro Branco? Assim, olha, se você precisa deixar um recado para o pessoal que está em casa, num resumo da importância deste mês. É lógico que a gente vai ter que cuidar todos os meses, né? Sim. Mas esse é um mês de chamar atenção. Que recado que você daria para o pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que o próprio Janeiro Branco, ele já diz, né? Olhe para a sua saúde mental. Busque o seu equilíbrio. Se você está sentindo alguma coisa que você está em dúvida, busque conversar com alguém que sabe. Essa pessoa pode te ajudar. E às vezes não vai tomar remédio, mas pode ser que a gente indique um trabalho psicológico, psicoterapêutico, e pode ser que precise da medicação. E aí só um profissional que sabe. Né? É muito comum você ver pessoas também muito preconceituosas em relação à medicação. Mas ninguém fala, por exemplo, de uma pessoa que é diabética e que tem que tomar uma insulina. Mas as pessoas falam que a pessoa está tomando um antidepressivo. Ainda é assim, infelizmente. Então, eu acho que as pessoas têm que sair um pouco desse lugar preconceituoso e aceitar a ajuda. Tire dúvidas, vá, pergunte. Esse lugar de dor, né? Exato. Quando você se coloca nesse lugar, a dor também é para você. Se você tem dúvidas, busque informação, busque uma orientação adequada. Eu acho que o Janeiro Branco, ele amplia a consciência. Então, vamos procurar a ajuda correta. A ajuda correta, se você tem certeza que tem algo errado, busque um profissional especializado. Mas pode ser uma conversa que começa a te alertar, entendeu? Com pares, com pessoas que sabem um pouco mais que você, ou que passam pelo problema, com psicólogos, psicoterapeutas, com profissionais da área da saúde mental. Isso é fundamental, porque vai te tirar, às vezes, de um lugar e vai minimizar um sofrimento que pode ser durável se você ficar esperando.
muito, né? Então, E o que não fique esperando. O que a gente quer é ter leveza na vida, né? Não? Sem dúvida. Né? A saúde mental nos dá. Nos dá. Quero muito agradecer a sua disponibilidade, você ter vindo aqui me ajudar a falar desse assunto que é tão importante para a gente, viu? Muito Volte obrigado. mais vezes. Estou contando com a sua ajuda. Sempre que você precisar, estou à vontade. Obrigada. Ó, deixa eu dar rapidinho, vim aqui conversar com você ainda, com mais um recado importante, é que o verão chegou e com ele o sol e também aquele calorão, né, gente? E nada melhor que pegar uma piscina, descansar em família, fazer aquele churrasco com os amigos e até um brinde, quem sabe. Mas para isso a piscina tem que estar limpa e saudável. E para esse tratamento da água temos os produtos Aquapool, uma linha completa para tratamento e cuidados com a piscina que vão deixar a sua piscina assim limpa, cristalina e saudável o tempo todo. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos. Tá, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Deixe sua piscina sempre saudável com produtos Aquapool, uma linha completa com o melhor custo-benefício. Aquapool, uma marca com a qualidade Start. Ó, a gente vai fazer um intervalinho e na volta nós vamos entender um pouco sobre consequências e repercussões dos atos acometidos domingo em Brasília. Até já! Olá pessoal, meu nome é Renato Marajó, sou designer de interiores. Estou aqui na Mari Design para te mostrar uma valiosa dica para 2023. O que eu escolhi? Eu escolhi esse belíssimo sofá de couro, funcional, moderno e sofisticado. O Renato já aprovou. Venha conferir você também. Móveis selecionados de alto padrão com até 60% de desconto. Mari Design, a beleza está nos detalhes. Avenida Guilherme Ferreira 920, Uberaba. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos. Tá, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? A FDA, que é a Agência Federal Reguladora dos Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos, autorizou na última sexta-feira um novo medicamento contra o Alzheimer, o Leqembi. Um remédio que tem o objetivo de reduzir o declínio cognitivo em pacientes que sofrem dessa doença neurodegenerativa. Indicado para pacientes que ainda não tenham atingido um estágio avançado da doença, o Leqembi será comercializado pela farmacêutica Eisai. E a gente fica aqui na torcida para que em breve esteja disponível também no Brasil. Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? Oi, gente, estou de volta, né, para uma reflexão agora daquelas difíceis. Mas vamos começar de um jeitinho para entender a importância e o significado de uma palavrinha que a gente tem ouvido muito aí, talvez a gente não deu o devido valor. Democracia. É uma palavra de origem grega, que significa demos e cracia. Demos, povo, distrito, e kratos, domínio, poder. O que nos traz, né, o significado de poder do povo, ou o governo do povo. E o momento que vivemos pede uma conscientização diante da gravidade dos fatos que aconteceram em Brasília, né? Mesmo porque democracia, gente, pede vigilância. E o país, ou melhor, o povo, elegeu um presidente, foi uma eleição, como todas as outras que antecederam essas, né? Foram eleitos dessa vez, além de presidente, governadores, deputados estaduais, deputados federais,
senadores. E a gente gosta ou não, o resultado é um resultado. E é exatamente isso que uma democracia preserva, a vontade do povo. E aí a Constituição do Brasil, que é a nossa lei suprema, né, ela rege que se deve governar para todos. E olha, gente, quando eu falo todos, eu estou dizendo minorias, todas as raças, todas as classes sociais e também gêneros e preferências religiosas. A gente tem liberdade, né? Inclusive, isso também está previsto na nossa Constituição. E a gente tem que estar vigilante para proteger a democracia, porque a democracia não se faz sozinha. Não é isso mesmo, Rafaela? É isso mesmo, Veri. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que Prazer. fico super agradecida. Agora há pouco estava falando com o entrevistado anterior, né, com o Alfredo Demétrio, tanto que a gente fica feliz em saber que vocês abdicaram da agenda de vocês para vir aqui trazer tanta informação para a gente. Estamos às ordens e à disposição da população. Ah, coisa boa. Ô, Rafa, todos os nossos atos têm consequências, né? Saber discernir entre o que é certo e entre o que é errado está na base da nossa educação. Então, bem como fazer uma escolha, né, moral e livre, né? O que eu quero comentar com você agora, e foi por isso que eu te chamei aqui, é porque aconteceram casos, como aconteceu agora em Brasília, em que milhares de pessoas reuniram e vandalizaram, depredaram, né, e assaltaram os prédios dos 3 poderes, né, do que representa o poder máximo do nosso país, que também são patrimônio público. A gente não sabe como que as coisas se deram, né, não dá para a gente ficar aqui julgando as pessoas, mas essas pessoas estavam reunidas ali por 2 meses, esperando esse momento, planejando esse momento, não sei dizer, né? E o que as pessoas querem entender em casa, e que a gente tem ouvido em todos os noticiários, é com relação às punições legais que esses atos exigem, né? E é por isso que eu te chamei aqui, para me ajudar a esclarecer, porque muitas pessoas, e a gente recebe recados aqui no nosso Bandzap, né, elas querem entender por que foi crime, se as pessoas estavam lá reivindicando um direito delas. Será, gente? Será que a gente às vezes não tampa o sol com a peneira por achar que existe uma inocência nas coisas? O que você acha, Rafa? Bom, primeira coisa, nós vivemos num país que é regido por leis, nós não vivemos num estado de barbárie, então a gente vive num conjunto de leis onde a lei maior é a Constituição Federal. E essa Constituição foi conseguida a partir de muitas discussões e vem sendo defendida. Né? Foi uma construção histórica após anos de silenciamento, de ditadura. Então, a nossa Constituição, ela garante, Veri, que as pessoas critiquem pacificamente os seus governantes, que elas possam se reunir, é direito constitucional que as pessoas possam se reunir para a manifestação pacífica em prol dos interesses, porque esse é o oxigênio da democracia, o diálogo, né? Nem sempre numa democracia nós vamos concordar com tudo o que os governantes... nem só com governantes, né? Ainda bem, né? Tudo, porque né? A gente também não pode o tempo todo achar que o que a gente pensa é o certo, né, Rafa? Correto. Então, essa é a energia da democracia, de um Estado democrático de direito. É ter tolerância e respeitar as opiniões, as manifestações dos outros, desde que elas também respeitem os limites da Constituição. Então, a Constituição garante o direito à liberdade de expressão, garante o direito de reunião e manifestação, mas ela também garante outros direitos. Eu quero fazer uma analogia para o pessoal em casa entender, gente. E eu vou chover no molhado aqui, visto que a gente recebe muitos pedidos de esclarecimento, tá? Então, eu vou fazer uma analogia, você vê se eu estou certa, tá bom? Imagina que eu estou fazendo uma festa na minha casa e eu chamei um monte de gente para ir lá, tá bom? E aí eu não chamei o meu vizinho e o som da minha casa estava ali incomodando o vizinho. E aí o que ele deveria fazer? Ir lá e falar, pô, Veri, abaixa o som aí que você está me incomodando, esse não tá legal, a sua festa tá aí, você tem o seu direito de festar, mas eu tenho o direito de não, então vamos equilibrar aí, baixa o som. Em vez da pessoa ir lá e fazer isso, ela vai lá e quebra a minha casa inteira.
É mais ou menos assim? Exatamente. Então, nós temos a Constituição limitando o exercício do direito de reunião e do direito à liberdade de expressão e à manifestação política. Então, por exemplo, é possível que as pessoas se reúnam pacificamente para discutir pautas. Perfeito, saudável, mas a partir do momento em que o uso dessas palavras passa a incitar a violência ou essas palavras passam a provocar perturbações na ordem pública ou começam a lesar a segurança das instituições democráticas, legítimas, né? E das próprias pessoas envolvidas, aí a liberdade acaba, né, de reunião e de liberdade de expressão acaba sendo limitada em razão de outros princípios e outros direitos da Constituição. Gente, eu vou chamar agora o repórter André Lage, ele está lá em Brasília, para comentar o estrago que a gente consegue ver por lá. Vamos ver? Olá, Veridiana. A situação aqui de Brasília no momento é essa. Os policiais judiciários, a Polícia Federal também faz perícia ali no Supremo Tribunal Federal, que foi um dos pontos mais atingidos aí por esses ataques terroristas que aconteceram aí nesse último domingo. Por volta das 2h30 da tarde, eles invadiram aí o Congresso, também invadiram o Palácio do Planalto e depois vieram aqui para o Supremo Tribunal Federal. Lá dentro foi uma verdadeira baderna, quebraram bastante coisa, quebraram cadeiras, as cadeiras ali do plenário principalmente, onde fica ali a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, quebraram bastante coisa, cadeiras foram colocadas para fora do Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente vê aqui agora de momento são os policiais judiciários e também a Polícia Federal fazendo perícia no local, justamente para conseguir identificar aí possíveis outros atentados ou possíveis outras pessoas que possam ter participado desses atentados e também contabilizar os estragos. No início da manhã de hoje, o ministro da Secretaria de Comunicação compartilhou a informação, Paulo Pimenta, de que lá dentro, durante a varredura, durante os momentos em que a Polícia Judiciária estava fazendo uma varredura no local, foi encontrado um artefato suspeito aí de uma granada. Então, por isso também está sendo feita essa perícia para identificar realmente se é uma granada, se é um artefato. Então, essa é a situação de momento aqui em Brasília, principalmente aqui na Praça dos Três Poderes. Obrigada. Olha, a gente está falando aí dessas imagens de coisas que são tangíveis, né? Que a gente consegue ver e mensurar valor. Mas inclusive tem coisas ali que eu não sei nem se tem como mensurar valor, né? Como obras de arte, presentes. Valor histórico, cultural. Valor histórico, né? Que conta pra gente de onde que a gente veio, né? Pra gente entender quem somos. Isso não tem preço. Mas existem ainda os intangíveis, né? Aquilo que feriu a ordem, que feriu o nosso senso de sociedade, de comunidade, de união, de nação. Rafa, eu queria que você explicasse para a gente, não sei se dá tempo de explicar nesse bloco ou se no próximo bloco, mas eu queria que você, eu vou pedir para colocar uma cartela com os crimes e as penas. Isso, gente, é só algumas coisas que a gente conseguiu. Vou pôr meu óculos, vocês sabem que eu não enxergo, né? Que a gente conseguiu, você enxerga? Que a gente conseguiu entender. Eu acho que tem muitos outros aí, que são crimes previstos em leis, que tudo aquilo que foi feito ali, a depredar o patrimônio, né? Isso tem vou dizer, um custo legal. A gente está falando só dos crimes, mas existem também para as autoridades que supostamente se omitiram em determinados atos, infrações administrativas, como perda do cargo, reparação ao erário, entre outras sanções. Então, nós vamos ter responsabilidade tanto civil de reparação de tudo isso que foi destruído, de que foi afetado. Nós também temos a responsabilidade administrativa, como eu disse aqui, porque existe supostamente pessoas que eram servidores, funcionários, ainda que temporários,
que se omitiram ou, em tese, né, retardaram atos de ofício. Inclusive, o pessoal que estava ali para garantir a ordem, né? Exatamente. Que independente do que você acredita, você tem uma missão, você tem uma função. Que tem uma função, inclusive, custeada por impostos, tributos que nós pagamos, né? Essas pessoas estão ali para isso, para fazer com que o direito de reunião seja ordeiro, né? Seja pacífico. E os crimes, né? Que é o que a gente chama de a faceta mais dura de um Estado democrático de direito, que é a utilização do direito penal. Então, nós temos vários crimes no Código Penal e na legislação brasileira relacionáveis. Eu destaco daqueles crimes ali os que estão mais evidenciados de acordo, como você bem colocou, nós não lemos o que há de investigação até o momento, então isso resguardado o devido processo legal, que também é garantido da Constituição. Essas pessoas têm que ter o seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório resguardadas, mas em tese, supostamente o que foi veiculado aqui, o que nós vimos, danos ao patrimônio público, que é uma forma de dano, né, de destruição, vilipêndio, de cadeiras, de vidros, dano qualificado. Perfeito. Entendi. E os crimes mais graves que a gente vê ali, que a gente pode falar no próximo bloco, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu quero saber sobre esses crimes, sim. Então, a gente vai fazer um intervalo e, na volta, a gente vai entender direitinho sobre esses crimes, sobre as penas. E a gente vai responder as perguntas do pessoal de casa que queria saber para que serve uma intervenção federal. A gente já volta, já. Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Espaço Você, Sandra Moraes, realce a sua beleza. Cabelos, unhas, designer de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos, os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário, 34 991 97 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Oi, gente, estou de volta com o Band Mulher. Tem um monte de mensagem aqui. Obrigada pela sua audiência. E sim, a gente vai voltar a falar sobre os crimes e a prescrição de pena, que você não terminou, né, Rafa? Eu fiquei querendo saber sobre o crime contra o Estado de Direito. Eu pedi para colocar até a cartelinha de novo lá, que eu acho que é um dos crimes... Pô, óculos, né, gente? Você sabe que eu não enxergo. Olha, tentativa de golpe de Estado, que foi o que a gente... Era esse o objetivo, né? Na verdade, o Código Penal, ele tem dois crimes que estão sendo muito debatidos, que é o golpe de Estado, que é um crime em que as pessoas tentam, mediante violência ou grave ameaça, depor um poder legitimamente constituído. E ali a gente também pode, em tese, falar sobre a abolição, a tentativa de abolição de instituições democráticas. Por quê? Porque os ataques foram realizados nos três poderes, né? Tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário nacionais, que são símbolos, instituições democráticas importantes para nosso país, né? Que mantém, exatamente, que para a Constituição. Então, esses crimes, eles têm, né, um capítulo próprio, e há também os supostos crimes praticados pelas autoridades, como nós falamos, que é a suposta prevaricação. E aí, gente, para poder instituir a ordem e inclusive deixar a sociedade, tentar, né, deixar a sociedade com a sua integridade,
né, e com a sua integridade, foi instituído o que está todo mundo perguntando, é a intervenção federal. E aí, para que a gente tenha um entendimento certinho do que significa isso, vamos dar uma olhada nesse vídeo junto comigo. Boa tarde. Para entendermos o que é intervenção federal, antes é necessário que nós saibamos que o Brasil é uma federação. Pelo tamanho territorial que nós temos, a Constituição estabeleceu um governo descentralizado. Então, nós temos municípios, estados, Distrito Federal e União Federal. Cada um deles tem uma responsabilidade constitucional e um não pode interferir na responsabilidade do outro. A segurança pública é uma responsabilidade atribuída pela Constituição aos estados e ao Distrito Federal. Entretanto, em situações excepcionalíssimas, a Constituição admite que a União Federal ela possa interferir nos estados e no Distrito Federal. Dentre estas hipóteses, nós temos a situação de que é preciso interferir em estados e Distrito Federal quando a gente tem um grave comprometimento da ordem pública, que foi o que aconteceu no domingo, em Brasília. Nesse caso, quando é decretada a intervenção federal, e ela é decretada pelo presidente da República, que depois deve haver a aprovação do Congresso Nacional. Com a decretação, então, da intervenção federal, o presidente vai nomear um interventor. Esse interventor, ele não se submete mais ao Distrito Federal, mas ele se submete agora ao presidente da República, ao governo federal. E é ele quem passa agora a governar o Distrito Federal na questão referente à segurança pública. Durante o período da intervenção, que é até o final do mês de janeiro, este interventor, ele tem todos os poderes para cuidar da questão da segurança pública no Distrito Federal. Obrigada, Ellen. Olha, a gente viu então que a intervenção federal é um ato extremo, pontual, para restabelecer a ordem. Exatamente. Para evitar um estado de guerra, na situação em que a gente imagina que as pessoas estão tentando, em tese, acabar com as instituições democráticas, não respeitando o resultado das urnas e utilizando de violência, de explosivos, depredando o patrimônio histórico, cultural, questões que afetam a nossa identidade enquanto povo. E os estados internacionais têm, a mídia internacional tem reportado esse alarde. Então, a intervenção federal, de fato, é prevista na Constituição em casos muito extremos, como foi o 8 de janeiro. A gente tem recebido, inclusive aqui pelo BandZap, Rafaela, pedidos, exatamente por isso que a gente quis falar sobre esse assunto. Primeiro, porque a gente tem que falar sobre esse assunto, que é um assunto nacional, né? Segundo, porque a gente tem recebido mensagens de mães, de esposas preocupadas com o que pode ter acontecido com as pessoas, das famílias delas, filhos e maridos, né, que foram nesse comboio aí, vou usar uma palavra assim, desordenada, para Brasília, e não se tem notícia dos parentes. Então, eu quis te trazer aqui para que a gente pudesse esclarecer esse assunto e, mais uma vez, deixar claro que todos nós vamos sofrer consequência pelos nossos atos, né? E que a gente precisa. Eu vou usar uma palavra do nosso primeiro convidado, manter a saúde mental, conversar com alguém mais experiente para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, né, na nossa vida. Já vou me despedindo aqui, mas eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa sobre tudo isso que está acontecendo e sobre a forma como a gente deve proceder na vida. É um momento, é uma página triste da história, porque na democracia o princípio básico é a tolerância, é o respeito ao diferente. Então, que nós saibamos que aonde faltar a tolerância e iniciar a violência, nós estaremos pondo em risco. Obrigada, querida. Obrigada, Rafa, você. volte sempre me ajudar a fazer esse programa cada vez melhor. Gente, a gente se encontra amanhã para mais um Band Mulher. Eu ia fazer um comentário aqui que a gente